Shabbat Shalom a todos. Certamente todos nós já fomos abençoados hoje pela manhã por aquilo que nós vimos aqui. Vimos uma continuidade, vimos sonhos que foram realizados, não só na família do Rocha Rodolfo, com Dani, com Vivi, com Lu, mas também na família do Rocha Jorge de Bida, com Lilian e Felipe, com a Laura. Nós vemos exatamente sonhos que foram realizados, primeiro gerados no coração do Eterno e que foram concretizados, evidentemente, aqui através da fidelidade daqueles que honraram o nome do Eterno e abençoaram e têm abençoado e dado continuidade. Nós vemos também que, providencialmente, o Felipe fez um comentário que eu gostaria de pontuar aqui, que ele foi abençoado porque pessoas anteriormente a ele também foram abençoados e quiseram transmitir a bênção. E nós vemos que quando o Senhor fala, Ele fala aos nossos corações, e mesmo quando alguém sobe a um púlpito, aqui, nós esperamos claramente todo aquele que anuncia a palavra, quer que claramente o Eterno fale aos corações. Não é interesse daquele que sobe ao púlpito que ele fale aos corações, mas que o Eterno possa falar, que o Espírito possa dar uma mensagem ao seu coração, que você possa ser abençoado, que sua vida possa ser modificada e que essa bênção possa fazer parte da sua vida nesta manhã e para todo sempre na sua vida. E nós vemos que nós temos o fim, o Miquetes, ele vai falar exatamente desse aspecto, e nós temos um título para a nossa mensagem hoje, que é No Fim, mas realizando os sonhos, esses sonhos do Eterno para cada um de nós. E quando nós vemos o texto que nós gostaríamos de ver a nossa mensagem de hoje, e aconteceu que no fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou um sonho. E é exatamente esse sonho, eis que estava em pé junto ao rio Nilo. E é interessante esse aspecto, quando ele coloca, nós destacamos ali o fim e o sonho. Nós sempre temos ciclos em nossas vidas. Ciclos importantes que nós precisamos de entender que eles não começam simplesmente sem que haja um sonho, haja um pensamento, haja algo em nossa vida, haja um objetivo para as nossas vidas, para que nós possamos atingir esses objetivos. E o Eterno que fala aos nossos corações, utilizando muitas vezes pessoas de formas diferentes, nós vemos que ele, curiosamente, utiliza um ímpio, aparentemente, para que ele possa revelar o seu propósito para a humanidade, naquela época. E muitas vezes nós pensamos que somos detentores da palavra, detentores de tudo aquilo que é a mensagem do Eterno, e às vezes não entendemos que o Eterno usa quem Ele quiser. E por isso nós muitas vezes ousamos subir ao púlpito, porque o Eterno fala aos corações, mesmo falando através de um ímpio, de um faraó, mesmo usando até uma mula, se preciso, para poder falar, mas ele fala ao seu coração. E a responsabilidade de receber a mensagem do Eterno é exatamente daquele que se coloca na disposição de ouvir aquilo que ele tem para falar. Então, fim. Muitas vezes, para que nós possamos utilizar chegar a um começo, nós precisamos de finalizar muitas coisas em nossas vidas. Quantos projetos, muitas vezes, de pessoas que não finalizam os seus projetos, não finalizam aqueles pensamentos, não finalizam aquilo que eles começaram, e nós temos quantas pessoas que são procrastinadores em suas vidas, que procrastinam e que não conseguem realizar aquilo que começaram. Não raramente nós vemos no consultório pessoas que têm dificuldades, são pessoas com muitos problemas em suas vidas, porque entraram em determinados relacionamentos,
não finalizaram aquele relacionamento e já começaram outro relacionamento na sua vida. Entraram em determinados negócios, não conseguiram concretizar adequadamente aquele negócio e já começaram outros sem dar fim àquele tipo de negócio. Nós vemos que os escritórios de advogados estão cheios de pessoas que têm problemas dessa natureza, que não conseguiram chegar ao fim de determinados projetos que fizeram. E nós vemos que o fim, ele sempre aponta para o início. E aí nós vemos que a palavra do Eterno, quando nós vemos o Bereshit, ele vai que no princípio criou Deus os céus e a terra. E se eu colocar aqui duas palavrinhas, o princípio e Deus, nós vamos verificar que exatamente princípio e Deus, nós precisamos de colocar os planos do Eterno em nossas vidas para que nós possamos estar com aquilo que o Eterno tem sonhado e tem pedido, tem pensado para cada uma de nossas vidas, para que ela possa ser realizada. Então, quando nós vemos aqui, José teve filhos lá no Egito, e Manassés, ele coloca, e curiosamente esse nome Deus me faz esquecer, José provavelmente tinha muitas coisas que ele gostaria de esquecer em sua vida. Muitas coisas que ele gostaria de não lembrar em sua vida. E nós temos também muitas coisas que nós gostaríamos de não lembrar em nossas vidas. Provavelmente muitas pessoas têm falado que o ano de 2020 é um ano para ser esquecido. Mas será que as experiências ruins em nossas vidas são experiências para serem esquecidas? Ou serão experiências que nós precisamos de aprender com elas, aprender para que a gente possa crescer? E muitas vezes simplesmente nas nossas vitórias nós não crescemos, mas nós crescemos nas nossas dificuldades. São nos nossos problemas que fazem com que nós possamos crescer. Será que esse ano não tem muitas coisas a nos ensinar? Nós estamos chegando ao final de um ano agora e vamos também começar um outro. Temos que finalizar esse ano e precisamos de ter muitas coisas para esquecer nesse ano? Provavelmente não. Nós encerramos ontem um ciclo de 8 dias em que nós pensamos no milagre nas nossas vidas. O milagre que o Eterno fez, e Ele pode perfeitamente continuar fazendo milagres de transformação em nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas se transformem, mas nós não queremos transformar a nós mesmos, que somos os agentes das dificuldades em nossas vidas. E o outro filho, ele já coloca um outro nome, né? Deus me fez esquecer, Deus me fez crescer com Efraim. E Efraim, na verdade, o crescimento, no sofrimento, nas dificuldades, nos problemas, nós podemos ver também que este filho significa que há um crescimento no sofrimento, nas dificuldades, nos problemas. Os próprios dois nomes dos filhos, então, mostram como nós podemos, de fato, entender que Deus quer realmente nos fazer crescer através das dificuldades. Nós vemos que a fome, problemas também, não foi uma dificuldade, não foi um problema sério, não foi algo que pudesse exterminar com as pessoas, mas foi exatamente através da fome que o Eterno pôde abençoar e abençoar o ministério de José naquele lugar e abençoar a sua própria família ali naquele local. Os irmãos de José com a fome descendo ao Egito, também dificuldades, problemas que precisavam ser esquecidos, mas que foram perfeitamente tratados ali com a descida desses irmãos ao Egito. E então vem o aspecto que José se lembra dos seus sonhos lá naquele momento, lembrando de como o Senhor já havia sonhado anteriormente com a sua vida e com algo que ele já havia revelado no seu coração. Então, José prende os irmãos, o dinheiro é devolvido dentro desse aspecto que nós vemos na Paraxá, e vamos mais coisas que nós vemos que Benjamim foi levado ao Egito, cumprindo o propósito do Eterno, algo que já havia sido
determinado pelo Eterno, mas que dependia daquelas pessoas estarem no propósito dele para que pudesse ser cumprido. Judá, então, se torna fiador de Benjamim. Nós tivemos aqui algumas já mensagens nesse sentido, de que isso significa realmente Judá se tornando fiador de Benjamim. Não vamos entrar nesses detalhes. Jacó, então, enviando presentes, ele entende também que ele pode abençoar as pessoas, mas não só comprar o coração das pessoas, mas abençoando aquele que está em posição de autoridade. E o dinheiro é dado em dobro exatamente por um propósito. Muitas vezes a gente pensa que nas dificuldades nós temos devoluções do Eterno para as nossas vidas também, que quando nós somos fiéis, não queríamos fazer teologia disso, os irmãos da casa de José, e o sonho então de José acontece com todas aquilo que ele já havia sonhado anteriormente, ele vai acontecendo. Então, diante disso, nós temos uma fala do Watchman que eu gostaria de falar aqui. Nossas histórias têm sempre um fim, mas todos temos um princípio e um meio. Então, algo que eu quero chegar, se eu quero chegar a um ponto, eu comecei de algum ponto, mas muitas vezes nós não queremos passar o meio, aquelas dificuldades. Eu quero muitas vezes um diploma de engenheiro, mas não quero estudar lá no curso de engenharia, não quero fazer o cursinho, não quero ter as dificuldades, quero ganhar dinheiro, mas eu não quero absolutamente fazer as coisas que vão aprender e que vão me capacitar para que eu possa ser útil ali na frente. Então, esse meio, muitas vezes, nós vemos que o Eterno faz com que nesse meio Ele nos fale, Ele nos prepare, Ele nos molda. E o moldar, muitas vezes em nossas vidas, é exatamente aquilo que nós não queremos, como barro na mão do oleiro, sendo moldado, ele barro no início, um vaso bonito no fim, mas ele teve que ser trabalhado, sovado, machucado, queimado, para que ele pudesse virar um vaso. E essas queimas, muitas vezes, essas etapas da nossa vida do meio, eu não quero passar. Eu quero simplesmente iniciar e já chegar lá na frente, mas tem um fim. Então, Deus comanda a história e nos dá liberdade para escrever. E é algo que o seu Watchman Nee comenta num dos livros dele, e essa liberdade que ele nos dá para escrever essa história, ele dá então esse desejo de que as nossas mentes podem ser trabalhadas, eu posso trabalhar, ele dando liberdade de escolhas dentro daquilo que eu vou fazer. Nós não somos simplesmente um joguete nas mãos do destino, mas o Eterno nos permite escrever essa história. E a vida bem-sucedida, ela vai depender da obediência ao projeto do Criador da vida. E ele não simplesmente daquela quantidade de fervor, de fé que eu tenho, mas a quantidade de obediência que eu tenho de obedecer àquele propósito que ele tem para cada um de nós. Isso faz a diferença, e obedecer é muito melhor do que sacrificar, que a palavra nos fala. Tem um número que eu gostaria que você percebesse aqui, 24.815 dias. Esse número talvez para você não fale nada, não diga nada, 24.815 dias. Mas é exatamente o que eu estou completando hoje, 24.815 dias. Esses são os dias da minha vida. E eu gostaria de que você guardasse esse número, depois nós vamos fazer um comentário a respeito dele. Então, todos nós temos dias em nossas vidas. Muitas vezes nós preocupamos com aspectos, mas temos inícios. Eu gostaria de destacar alguns pontos da vida de José que me chamam a atenção nessa questão. Que ele nasceu como fruto de sonho ou de oração do pai e da mãe. A mãe dele, quem era? Estéril, não tinha filhos, não pôde ter, pediu filhos ao seu marido e ele
falou, por acaso estou no lugar de Deus, né, para poder dar filhos a você, né? Nós vemos que nasceu então sonhos do pai e da mãe, mas esses sonhos transformados em pedido ao Eterno, de oração realmente ao Eterno. Então, eu poderia dizer claramente que a vida de José, ele foi fruto de oração. Assim como nós vimos aqui hoje, eu achei que foi muito significativo o dia de hoje, que vemos pessoas também aqui sendo apresentadas como fruto de oração. Pessoas que estão fazendo Bar Mitzvah com fruto de oração, fruto de bênção do Eterno. E José não foi diferente. Mas ele viveu até os 17 anos dele num ambiente também como um sonhador, né? Lá vem o sonhador, era o apelido dele. Então, ele viveu nesse ambiente em que ele estava acostumado a ter sonhos. Quantos de nós, muitas vezes, perdemos a nossa capacidade de sonhar, a capacidade de entender que a mão do Eterno nos abençoa? Quantos de nós poderíamos achar incrível que o Rabino Mateus comentou aqui, que na África pudéssemos estar aqui, a congregação Hashizion presente lá na África, abençoando pessoas? Tive a notícia de que ontem a criança já começou a abençoar, o número de crianças já cadastradas também já começaram a ser cadastradas para serem abençoadas, já através do treinamento e já na prática começando a bênção a essas crianças. Quantas pessoas poderiam imaginar que a Hashizion estivesse como está hoje, em pelo menos 66 países, aí sendo abençoado? Quem realmente sonhava com isso, a não ser se os sonhos fossem feitos sonhos do Eterno, que foram colocados no coração para serem realizados? Quantos de nós imaginávamos estar aqui hoje, sentados nesses bancos, ou você em sua casa aí também, estar onde você está, se não houvesse realmente um princípio desses aspectos dos sonhos que estão aí colocados? Então, José tinha aspectos em sua vida que ele era acostumado então com sonhos, mas ele não tinha, de fato, a dimensão de onde os seus sonhos iriam levá-lo. Muitas vezes, muitos de nós também não têm a dimensão de aonde os nossos sonhos podem nos levar. E tem algumas pessoas, um irmão que muito querido para nós, ele falou que é perigoso a gente orar, porque vai que Deus realmente confirma aquilo que você está orando. Vai que Ele, de fato, faz aquilo que você está pedindo. Vai que, de fato, Ele te abençoa e te manda realmente fazer coisas que, para você acha impossível fazê-las. Mas, se a gente coloca nas mãos dEle, nós vemos que os sonhos podem nos levar a lugares que são muito abençoados e abençoadores para nós e para o mundo. E eu me lembro da biografia do Moody, quando estava lendo, Dwight Lyman Moody, um pregador americano, dizendo o seguinte, que o mundo está para ver o que poderá fazer uma pessoa totalmente entregue nas mãos de Deus, totalmente entregue aos sonhos de Deus. Então, na vida de José, a gente começa a pensar, ele é chamado como o justo, né? E a gente pensa assim, justo? Como? Um indivíduo fofoqueiro, um indivíduo que criava problema para sua família, como que eu posso chamar um sujeito desse de justo? Mas aos seus próprios olhos, a gente pode perceber na sua caminhada, como ele não quis desagradar o Eterno em momento algum. Mesmo nas suas dificuldades, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo indo para uma cisterna, mesmo passando na casa de Potifar, mesmo indo para uma prisão, ele, em momento algum, ele quis falar mal do Eterno, maldizer, ter uma dificuldade com a sua língua, maldicente, lashon hará em sua língua. Então, nós vemos que era um indivíduo que tinha tudo para lamentar a sua vida. Se nós pensarmos das dificuldades que ele tinha, que nós acabamos de mencionar, mas ele, em momento nenhum, lamenta.
E às vezes as nossas lamentações da vida, as dificuldades, por que logo comigo? Por que logo esse ano? Por que eu não pude ir na escola esse ano? Por que eu não pude trabalhar? Por que o meu negócio faliu? Por que tivemos tantas dificuldades esse ano? E nós vemos que José tinha tudo para lamentar e não lamentou. Então vamos guardando algumas coisas. Ele sabia que o Eterno tinha um propósito na sua vida, se ele mantivesse fiel. E o Eterno quer que a manutenção da nossa fidelidade, Ele quer nos abençoar. Mas Ele não quer abençoar maledicência em nossas vidas. Ele não quer abençoar dificuldades de relacionamento que nós possamos ser os provocadores dele. Mas quer nos abençoar construindo pontes, construindo cada vez mais mudanças no mundo onde nós estamos, sendo sal e luz aonde nós temos sido colocados. Então, aqui o que nós gostaríamos de... Isso também é uma citação de um livro do Watchman Nee. Há 4 estágios na jornada da vida que os filhos de Deus devem vencer para atingir a maturidade e o posicionamento adequado para o arrebatamento. A primeira coisa que nós precisamos de vencer somos nós mesmos, a carne, os nossos próprios desejos, ele coloca. Vencer os valores do mundo que estão aí sendo colocados e muitos valores que têm sido colocados à nossa frente. São valores que nós não precisamos nem de pensar que há algum tempo atrás, talvez na década de 70, 80, nós tínhamos muita preocupação com os satanistas, preocupação com infiltração, e hoje a gente praticamente não ouve falar muito nas igrejas dos satanistas. E aí nós vemos, bem pouco tempo, alguém dizendo, do meio chamado cristão, de que a Bíblia precisa de ser reatualizada, precisa de ser reescrita, precisa de ser reinterpretada. E se a Bíblia precisa ser reinterpretada com seus valores, nós vemos que Satanás já nem precisa de se manifestar presente, porque os próprios filhos estão aí fazendo a pregação que ele precisa dos valores que simplesmente a família não é importante, valor que a sexualidade não tem importância, tanto que eu posso decidir qual data que eu posso querer ser, se é homem, se é mulher. Se nós temos, então, a família como simplesmente uma massa de manobra burguesa dos nossos valores, pura e simplesmente, esses valores todos são valores do mundo, hoje, que estão em confronto direto com a palavra, com a Torá. Se estão em confronto direto com a palavra, para que Satanás já precisa se manifestar? Ele já tem seus seguidores e seus pregadores no nosso próprio meio. O diabo também foi algo, durante muito tempo, que nós temos que vencê-lo mesmo. Não há dúvida que esse é um sinal de maturidade. O primeiro sinal de maturidade é reconhecer realmente a nossa carne, reconhecer que o mundo está em nós, reconhecer que a única saída está em Yeshua, mas eu preciso de vencer Satanás em minha vida. Pelo menos a segunda ou terceira etapa do nosso crescimento espiritual, ele vai fazer com que nós possamos vencer o diabo e as suas hostes, e eu reconhecer que ele está, mas eu não sou um joguete nas mãos dele. O Eterno me fala exatamente que eu já tenho vitória, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a outra parte que ele nos fala aqui é a morte. Porque se a nossa esperança é somente para essa vida, nós sabemos que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se os nossos valores não transcenderem aquilo que nós temos aqui, que são colocados para nós somos inteiramente miseráveis diante disso. Quando nós servimos a Deus, nós não somos chamados à abnegação ou sacrifício, mas para cumprir o propósito de Deus. Nós não estamos, na verdade, sendo chamados para simplesmente ter uma vida de ascetismo, ter uma vida de pobreza, uma vida de dificuldades. Pode até que isso aconteça, mas não é esse o chamado que nós temos.
Nós necessitamos de duas coisas, que é principalmente crer, mas obedecer aquilo que nós cremos. Não é o conhecimento do bem e do mal que governa as nossas vidas, e sim, de fato, quando nós obedecemos. E a obra de Yeshua, ela nos induz exatamente a obedecer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele pôde, então, descer da sua posição e ser exatamente aquele que veio, se esvaziou de si mesmo para que ele pudesse estar nos fazendo mudanças em nossas vidas, fazendo com que os sonhos de Deus pudessem ser realidade em nossas vidas. Então, nós vemos que os sonhos, na verdade, eu poderia só, trabalhando já para a nossa finalização, que ele é uma experiência psíquica, que possui significados distintos conforme a abordagem que nós vamos fazer desses sonhos. E aí eu poderia dizer que os egípcios tinham o seu manual de interpretação dos sonhos. Tem um papiro Chester Beatty 3, ele vai dizer que ele tinha um manual de interpretação, que se um homem vê a si mesmo em um sonho de abate de um boi com as próprias mãos, isso é uma coisa boa, isso significa que ele vai matar o seu adversário. Isso está lá no papiro, né? E que se ele sonha que ele está imergindo num rio, isso é bom, significa purificação de todos os males, né? Se ele estava sendo mordido por um cão, é ruim, isso significa que ele seria tocado pela magia. E calçando sandálias brancas era ruim, significado que ele estava vagando sobre a terra. E aí o manual vai falando uma série de outras coisas de como interpretar os sonhos. E era nesse ambiente que José estava vivendo, nesses conhecimentos que ele estava vivendo. A neurociência diz que o sonho não tem nada, é apenas uma espécie de tráfico de informação sem sentido, que tem por função manter o cérebro em ordem. Nada disso, nada mais além disso. E o Freud ainda diz que, na interpretação dos sonhos, ele sistematizou o conhecimento, dizendo que os sonhos são cargas emocionais armazenadas no inconsciente, que projetam imagens e sons, e, de acordo com Freud, como sabemos que os objetos dos sonhos são derivados de cargas emocionais, podemos, através deles, chegar à raiz, ou seja, às emoções que geraram essa imagem ou som. Então, nós, se sonhamos com alguma coisa, tem alguma coisa a ver com o nosso psiquismo, e vamos conhecer exatamente quem nós somos através do psiquismo. Mas será que a Bíblia fala a respeito dos sonhos também? Aí eu fui procurar, né, estudando que sonho e sonhos, ela aparece 79 vezes na Bíblia, essa palavra. E de Gênesis, 1 Reis, Daniel, sonhos, principalmente em Gênesis, nós temos vários relatos de sonhos ali, e alguns nós conhecemos. Em 1 Reis, nós temos lá o relato de Salomão, né, do sonho que ele teve, que ele pede sabedoria. Daniel realmente é um livro cheio de sonhos, que vai falar de sonhos ali também, de visões. Nós vemos que Jacó, José, o faraó, Nabucodonosor, Daniel, realmente são pessoas citadas como tendo sonhos. E visão, nós vemos lá 141 vezes, a gente relata, encontra esse verbete na palavra, e nós vemos que os profetas, visão de Isaías, ele começa o seu livro dizendo que é a visão de Isaías, e ele fala da visão dele que ele tem no capítulo 6, de que a visão do anjo pegando com a tenaz uma brasa, tocando, ai de mim que habito no meio de um povo de lábios impuros, e minha face vira o Senhor. Então nós vemos que a quem enviarei, perguntando quem há de ir por nós. Aí ele responde, eis-me a quem envia-me a mim. Muitas vezes a gente pensa que até o chamado de Deus é um chamado que ocorre muitas vezes como voluntariado, né? Voluntariado, que a gente é voluntário na obra de Deus, mas muitas vezes nós vemos que Deus é quem chama, Deus é quem capacita, Deus é quem nos coloca nessa posição. Jeremias fala da sua visão, Ezequiel 37 da visão dos ossos secos, nós vemos visões aí sendo colocadas. 39 vezes a palavra visão, começa Apocalipse dizendo 1:1, ele vai falando de visões e sonhos. E o que esses aspectos que a palavra nos fala a respeito disso, o que esses sonhos dizem na palavra? Eles podem comunicar a vontade de Deus aos seus. Ele pode nos comunicar através de sonhos. E Joel vai falar isso claramente, que
nossos velhos, né, iriam realmente ser abençoados, os jovens teriam sonhos, né, e comunicam a vontade de Deus. Nós vemos o sonho da escada em Jacó, em que nós já estudamos aqui anteriormente, né, e vimos que ele estava posto em escada, cujo topo chegava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, por meio de ti, da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Um sonho comunicando uma vontade, comunicando o desejo do Eterno, e que ele entende perfeitamente que, através desse sonho, o desejo do Eterno para a sua vida estava ali sendo confirmado. Então, nós vemos que José também, Deus mostra, né, através do sonho, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Claramente, então, dizendo que através do sonho, Deus havia comunicado a vontade. Se o sonho foi duplicado, é porque essa coisa é determinada por Deus e Ele brevemente a fará. Então, Deus tem a sua maneira também de comunicar, e aqui na palavra ele sempre está associado à comunicação da vontade de Deus. Salomão pede sabedoria. Em Gibeão, ele pode, então, aparecer o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede o que queres que eu te dê. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração sábio, coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Que algo interessante. Pede o que queres que eu te dê. Então, tem algumas linhas de pensamento teológicas aí que usam isso aqui, dizendo: pode pedir tudo que Deus vai te dar. Deus vai te abençoar, mas nós vemos que nós temos condições abençoadas para isso, e ele, quando pede para não gastar nos seus próprios deleites, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos seus próprios deleites. Então a pessoa vai pedir que vai ter o prêmio da Mega Sena sozinho aí, provavelmente o Eterno vai ter dificuldade em fazer isso para ele, porque sabe que isso não vai abençoá-lo. Ao revelar o sonho de Nabucodonosor: mas há um Deus no céu, no qual revela mistério. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Os teus sonhos e visões que tivesse na cama são esses. E é algo tão interessante, né, que aí, nesse caso, é até difícil, porque ele nem fala o sonho que ele tinha. Nem diz o sonho que ele tinha, e ele pode, então, revelar através da presença de Deus. O João, a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelos seus anjos. Notificou o teu servo João. Então, o que os sonhos nos dizem, também eles podem dizer, eu gostaria de pontuar nesse ponto. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles profetizam. Então, nós vemos que muitas vezes sonhos e visões podem também falar de coisas falsas. E nós vemos hoje muitas pessoas que dizem que Deus está falando determinadas coisas, Deus falou isso, o Senhor me falou isso, mandou casar com fulano, mandou casar com ciclano. Nós vemos que são visões muitas vezes falsas, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e nem com a mudança do reino, nem com a implantação do reino. Se não tem nada que realmente glorifique o Eterno, temos que ter cuidado com essas visões falsas aí. Então, e nós vemos muitas vezes que sonhos podem ser desejos, e deleita-te no Senhor, e Ele considerar o que deseja o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele mais fará. Então, nós vemos que sonhos como desejos também, desde que estejam dentro da vontade do Senhor, que ele tem que deleitar-se no Senhor, estar diante da vontade do Senhor, ele pode conceder o desejo, sim. Então, algo que eu gostaria de pontuar, que nós vemos que o Eterno nos fala que Ele permite que o mundo físico ele seja modificado pelo mundo espiritual. E é algo tão interessante isso, que na palavra nós vemos Jesus acalmando tempestade. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Curando enfermos, fazendo mudanças completas no mundo físico,
Nós vemos o mar se abrindo com Moisés, e nós vemos o sol parando, com mudanças inteiramente físicas, impossíveis aos nossos olhos, acontecendo mudanças no mundo físico, causadas no mundo físico pelo mundo espiritual, mas que houve a interferência, um pedido de alguém que está nesse mundo para que pudesse aquilo ser feito. Será que essas pessoas tinham superpoderes? Tinham situações tão diferentes de nós? Aí nós vamos verificar que Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, pede que não chove, e não chove. Mas depois ele pede que chove, e chove. E Eliseu vem e ainda pede para ele, olha, eu quero porção dobrada, quero porção dobrada desse espírito aí, que faça modificar esse mundo físico, através de mudanças espirituais. Quantas vezes nós estamos precisando também de milagres de transformação de vidas no meio de nós, e pessoas que se disponham a fazer esse milagre da transformação de vidas através de estar na presença do Eterno, estar na dependência dEle para modificar tudo aquilo que está ruim ao nosso redor. E nós precisamos não ficar lamentando aquilo que está ao nosso redor, mas abençoar o mundo que está ao nosso redor, fazendo a transformação através da nossa dependência do Eterno. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas essas coisas. Por quem também fez o mundo, sendo ele o esplendor da sua glória, expressa a imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então Deus nos fala de muitas maneiras, nos fala em Jesus, nos fala através daqueles que proferem a sua palavra, daqueles que estão proferindo exatamente a vontade dele, mas com um único objetivo, de nos levar, fazer com que Yeshua possa ser o Senhor de nossas vidas, modificando o ambiente onde nós estamos, fazendo com que nós possamos ser abençoados e abençoadores onde nós temos sido colocados. Eu gostaria só de pensar algumas coisinhas rápidas aqui, nós já vamos encerrar então. Como e por que os sonhos de José foram realizados? Primeiro, foi odiado pelos irmãos, mas ele não devolve esse ódio para os seus irmãos. Não tinha ódio no seu coração. E isso faz com que nós possamos fazer mudanças tremendas em nossas vidas se nós, ao invés de colocarmos ódio, quantas pessoas querem mudar as coisas através de ódio no seu coração, através do ódio, através da falta de amor no seu coração, e quantas pessoas se dividem, as famílias estão divididas, problemas são divididos aí exatamente porque trabalham com ódio no seu coração. Se trabalham com ódio, isso realmente não vai acontecer nada que é a vontade de Deus para a vida dele. Ele foi jogado no poço, mas não fez do poço o seu modo de vida. E quantas pessoas fazem do seu pocinho ali o seu modo de vida? Tem colocado na sua vida o poço, afundando nas suas emoções, afundando nos seus problemas, afundando nas suas dificuldades, e não conseguem sair das dificuldades. E só isso só acontece comigo, e só eu, só que dia azarado, ó dia, ó céus, ó azar. Ele começa a lamentar isso e faz do seu poço, que ele é jogado muitas vezes, o seu motivo de viver. E há pessoas que, mesmo sendo ajudadas, não querem sair do seu poço, não querem sair daquela dificuldade de pobreza, aquela dificuldade mais inadequada na sua vida, porque aquilo se torna um meio de vida para a pessoa. Ele foi amado pelo pai mais do que os outros irmãos. E esse amor do seu pai, ele não deixou que isso interferisse na sua trajetória. Ele, mesmo sabendo, mesmo recebendo presentes que os irmãos não tinham recebido, isso não foi o motivo. Não é pelo fato de ser filhinho do papai que ele foi, de fato, abençoado na sua vida. Porque ele teve que fazer a sua trajetória sozinho daí para frente. Então, nós vemos que ele não deixou de ter sonhos e não se abateu ao buscar a realização deles. Ele, quando chega na casa de Potifar, ele começa a fazer exatamente a melhor coisa que ele podia fazer, que era administrar bem os bens do seu senhor.
Chega na prisão, ele começa a administrar bem a prisão e os presos que foram colocados na mão dele. E quando é chamado a interpretar um sonho, e ele também não fala que Deus realmente interpreta. Quando nós vemos que ele interpreta esses sonhos, sabendo que Deus realmente é que estava nele. E, apesar de ser escravo de Potifar, ele não deixou a escravidão ficar dentro dele. Há pessoas que se escravizam por dentro, escravizam pelas dificuldades, pelos problemas, pelo remédio que toma, pela dificuldade do relacionamento que ele tem dentro da sua família, pelos problemas que ele está vivenciando, ele fica escravo desses problemas, então ele acaba se afundando dentro disso. Então, não deixou o ódio tomar conta da relação com os irmãos. Nós vemos que ele poderia, no momento em que os irmãos o procuravam, está a hora da forra agora, esse povo que me fez sofrer tanto agora, está na hora de eu descontar tudo aquilo que ele tinha. Então, nós vemos que ele fez muito mais do que alimentar a sua família com o resultado disso. Devolveu o dinheiro. Dinheiro compra tudo. Muitas vezes as pessoas acham que o seu dinheiro vai comprar tudo. Então, por que você está trabalhando tanto? É para mim conseguir dinheiro. Para que você está querendo conseguir dinheiro? Para comprar uma casa. Para que você quer uma casa? Não, a casa é só para me morar. E aí, passa uma vida inteira correndo atrás do dinheiro. E para poder sustentar a família bem. Mas ele não se encontra com a sua família. A pandemia fez com que muita gente pudesse hoje se encontrar com a sua família e ter dificuldade de ver quão difícil ele não se relacionava com a sua família. E relacionava com a sua esposa. Muitas dificuldades aí, achando que com o dinheiro que ele estava conseguindo, ele estava trazendo bênçãos para a sua casa. Mas o dinheiro realmente não compra nada dessas coisas do nosso relacionamento. Nós precisamos de ter objetivos sérios em nossas vidas. Então, cumpriu a vontade de Deus indo à frente como salvador da família, mas foi salvador também da sua própria nação e da nação do Egito. Cumpre um propósito, então, ele entendeu perfeitamente esses aspectos. E Deus, então, o coloca numa posição elevada. Riqueza e poder não modificaram o seu propósito. Teve riqueza, teve poder, teve situações das mais privilegiadas possíveis, mas não tiraram José do seu propósito. Do fracasso ao sucesso, por ser fiel e passar em todas as provas. Fidelidade, obediência, ele passou nas provas. E aí, para nós também, a vida, para cada um de nós, é um teste. É um teste para o mundo vindouro. O Senhor nos testa aqui, exatamente. E para uma eternidade, isso é muito pouco tempo que nós vivemos. Não há realmente o que falar da quantidade de anos que nós temos. E eu gostaria de pensar com você aqui algo bem interessante que nós vemos aqui. 24.815 dias. E aí, Moisés nos fala que é para ensinar a contar os nossos dias, pedindo ao Eterno, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E ele fala nesse mesmo salmo, dizendo que a vida do homem é 70, 80, mas ele mesmo viveu 120 anos. Mas, na verdade, anteriormente, nós tínhamos pessoas que viviam um milênio. E eu gostaria de refletir que não importa quantos anos Deus vai te dar na sua vida. Não importa o Dani que está aí com seus 13 anos, não importa a Laura que está menos de um ano, né? Mas importa o que nós vamos fazer com os anos que Ele tem nos dado. O que é que eu tenho feito com os anos que Ele tem colocado à minha mão? O que eu tenho feito com esse tesouro que Ele tem colocado, que são os dias da minha vida? E se o Eterno ensina a contar os dias, Ele quer que eu conte dia a dia, que eu viva um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Eu não preciso de viver no dia de amanhã, pura e simplesmente, nem viver no passado, lamentando as coisas que estão no passado, mas eu preciso de viver. Então, será que nós precisamos de sonhos hoje aqui? Uma geração maia adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando retirou-se
Mateus, ele diz. Então, como é que eu vou fazer isso? Evidentemente, eu preciso de realizar os sonhos, sonhando os sonhos de Deus. Yeshua é o que transforma os nossos sonhos em realidade, mas Ele quer transformar a minha vida, primeiramente. Ele não quer transformar as circunstâncias, pura e simplesmente. As circunstâncias serão transformadas quando eu me transformar, deixando que Ele possa transformar a minha vida. Se deixar transformar a sua vida, todas as circunstâncias serão transformadas. Vamos em frente, que o Senhor realmente quer nos abençoar com os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em que você tenha sido abençoado nessa manhã. Amém? Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.